Meu filho é médio. E agora? O que vamos fazer? Quais serão as nossas dores de cabeça? Quais serão os nossos medos? Quais serão as nossas angústias? Quais serão as nossas ignorâncias? Quais serão as nossas crenças? Quais serão as nossas verdades? Meu filho é médio. Mãe, fala, filho. Mãe, eu conversei com a avó. Deixa besteira, menino. Tua avó já morreu há 10 anos. Mãe, não, a avó estava conversando comigo ali, estava brincando comigo. Mãe, eu tive um sonho muito estranho. O que foi, meu filho? Você sonhou com o quê? Sonhei com o papai. Deus me livre. Teu pai já morreu há muito tempo, menino. Tu nem conheceu o teu pai. Não, mãe, eu conheci meu pai. Meu pai era assim, 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 assado. Meu filho, onde tu vai? Lá no Piauí, né? Eu sou piauiense, né? Meu filho, onde tu vai? Vou ali, mãe. E aí, quando o filho chega na porta, ele sente um calafrio, sente um arrepio e resolve ficar. O que foi, meu filho? Tu não vai mais sair? Não, mãe, eu senti um negócio estranho, eu vou ficar em casa. E no outro dia, soube-se de algum evento que aconteceu naquele ambiente onde o filho iria, se não tivesse sentido este calafrio. Então, meu filho é médio. E agora? Reflexões para a aprendizagem mediúnica. Eu queria falar para vocês alguma coisa sobre a influência espiritual. Algo que poucas vezes nós paramos para pensar, gente, é o poder do pensamento. Poder do pensamento. O pensamento, ele gera ação. O agir transforma. Esse pensamento, essa capacidade humana de transformar a sua consciência espiritual numa energia intramolecular chamada pensamento, faz com que esta energia ela influencie diretamente a todos os elementos que compõem o nosso planeta Terra. A todas as matérias, a todas as constituições físicas ou não, são influenciadas por essa capacidade energética, por essa fluidez energética ao qual nós chamamos pensamento. O poder do pensamento é um poder que transforma. O poder do pensamento é um poder que influencia. O poder do pensamento é um poder que molda. E o pensamento é energia. Ora, se o pensamento é energia, já no início do século XX, século passado, aliás, eu não sei se vocês se deram conta, todos vocês talvez... Qual a idade dele? 7. Então, todos vocês, com exceção deles dois, deixa eu ver se não tem mais ninguém, com exceção deles dois, todos vocês... Ah, tem um pequenininho ali. Né? Todos vocês, ou todos nós, somos seres seculares. Todos vocês são do século passado. Sinto dizer para vocês, né? Todos vocês são do século passado. Desde o século passado, já lá no começo do século, em 1950, é que se estuda essa energia chamada pensamento, a capacidade dessa energia de influenciar e de determinar alguns comportamentos do ser humano. E essa energia, ela é tão real que ela pode ser medida. Daí, a partir daí, nós começamos a avançar na medicina em alguns conceitos muito usuais para nós hoje. Eletrocardiograma, eletroencefalograma, um monte de coisa, que é a medição dessas energias cerebrais, a medição do comportamento do nosso organismo através das ondas cerebrais. Durante a Primeira Grande Guerra, 2 exércitos estudaram muito essa capacidade humana
de se comunicar a longa distância através do pensamento. E nesse período surgiu o baralho de Kirley, a cama de Kirley e o baralho de Zener. O que era o baralho de Zener? O baralho de Zener é uma combinação, é um baralho de 40 cartas, que tem uma combinação lógica em que algumas pessoas, por algumas razões muito específicas, a ciência ainda não conseguiu definir, eles conseguem uma assertividade de sequência de mais de 90% das cartas. É um jogo de 5 cartas, em que você vai mostrando de costas para determinada pessoa, né? E ela, através da percepção de uma outra pessoa, ela consegue acertar 90% de todo o baralho nessa sequência. E os alemães eram mestres nesse tipo de pesquisa e usaram muito isso para os seus fins bélicos. Então, desde essa época, esse pensamento sugere que nós temos uma forma que ainda não conhecemos de nos comunicar. Ora, isso nos remete a um outro posicionamento antes disso, que é a pergunta: quem se comunica? São os instrumentos que se comunicam, quer dizer, é a linguagem humana que se comunica, é a musicalidade que se comunica, são as artes plásticas que se comunicam, são os golfinhos que se comunicam. Quem se comunica? E qual a mensagem que esse ser, que essa entidade, ao se comunicar, se transmite? O que ela quer transmitir nessa mensagem? E aí eu me pergunto, desde quando há espíritos na Terra? Né? Desde quando há espíritos na Terra? A primeira resposta nossa é essa, né? Desde sempre. Mas não é uma resposta correta. E por que não é uma resposta correta? Porque entenda o seguinte: quando o planeta Terra ele fora pensado pela espiritualidade maior, mentora dessa constelação, para que, olha só, para que o espírito humano nela habitasse, esse laboratório experiencial passou por uma preparação, e antes dessa preparação não era possível a presença do espírito humano. Então teve um período na formação do globo terrestre em que ele não fora habitado por espíritos, ou não foi habitado por nós, que é a fase da preparação. André Luiz chama isso de, no ciclo, né? Pedra, mineral, até chegar ao nominal. Ele coloca 4 ciclos que a ciência coloca em 4 eras. A nossa ciência conhece as 4 eras da formação do globo, sendo que a última foi a era glacial, e após a era glacial poderá ter surgido, na história da antropologia, poderá ter surgido a espécie humana. Para a espiritualidade, esse período em uma dimensão de tempo diferente da nossa, é o período em que esse globo começa a ser preparado para que ele possa ser favorável à permanência dessa energia. E essa energia são os espíritos. Primeira vez que habitamos o planeta, nós não habitamos encarnados. Encarnar no planeta Terra para o espírito humano é um processo evolutivo do próprio planeta. Mas antes, nós já estamos organizando a nossa casa. Então, a partir desse período, nós temos já a influência dos espíritos. Sim, do grego, significa aproximar-se. Então, nós já temos a nossa casa, já temos o nosso laboratório. Esse laboratório já é preparado para receber a influência dos seus arquitetos, daqueles que assumem a responsabilidade
de organizar a oficina, laboratório para suas experiências, e esses arquitetos, esses engenheiros, esses marceneiros, esses artistas, esses sensibilizadores da alma humana começam a vir para esta escola para preparar este ambiente para receber a leva daqueles que iriam passar por esse período de aprendizagem. E esse momento é um momento de aproximação, em que nós, pessoas, nós, espíritos humanos, começamos a ser trazidos para o planeta por afinidades. Segundo a doutrina espírita, o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Então não é mais uma escola para a barbárie, mas também não é escola para a alta intelectualidade espiritual. Não é uma escola para a violência extrema, mas ainda não é uma escola para ícones da paz. É uma escola para espíritos em provas e expiações. É uma escola para espíritos que já se experimentaram, que já sofreram, que já fizeram sofrer, que já constituíram créditos e já têm débitos nessa aprendizagem espiritual. Então eu queria reforçar isso. Planeta Terra é um planeta de provas e expiações. E o planeta de provas e expiações é marcado por duas tendências comportamentais. Primeira tendência, o mal é predominante. Segunda tendência, o bem é um esforço individual e não coletivo. Essa é a nossa grande tendência. Então, se nós temos uma escola de espíritos em provas e expiações, onde a tendência nossa são as nossas virtudes negativas, como define Paulo de Tarso, quais serão as influências, quais serão as simpatias que nós iremos construir uns com os outros? O que vocês acham? Será por essa musicalidade belíssima que acabamos de ouvir? Será pela beleza da arte plástica? Será pela manifestação pura da filosofia? Ou será que nós estaremos nos alfinetando uns aos outros? Será que nosso abraço é um abraço de acolhimento ou é um abraço mais de porcos espinhos? Me parece que a lógica nos mostra que a nossa relação de simpatia ainda é uma relação de dor, é uma relação de mágoa, é uma relação de ressentimento, é uma relação que inspira um cuidado constante no processo de evangelização do espírito humano. Isso faz com que, numa etapa do nosso processo evolutivo, nós venhamos a sentir mais fortemente a presença dessa característica do nosso sistema educacional. A ser, os Espíritos nos esclarecem que nós, enquanto crianças, aí usando a nossa tabela da psicologia infantil, nós aí de 0 a 7 anos, nós temos muito mais facilidade em nos comunicarmos com aquilo que nos é comum, que é o mundo espiritual, do que com aquilo que nós estamos redescobrindo, que é o mundo corpóreo, o mundo existencial, é o mundo familiar. Então, neste período, as nossas emoções, nesse período, as nossas histórias, nesse período, as nossas lembranças, nesse período, as nossas recordações, elas se remetem muito mais às nossas experiências pretéritas do que a relação familiar que nós temos neste presente momento. E olha que coisa interessante, gente. Quanto mais afetivo nós tivermos relações com os nossos filhos, mais nós estaremos fazendo ligações com o pretérito dele. Por quê? Porque nós estaremos aguçando
os sentimentos afetivos a que eles estão presos. Então, por uma criança lembrar de um ente querido da família que desencarnou recentemente ou alguns anos atrás, que fez parte da vivência dele, para essa criança é muito simples e muito natural. Porque a influência, né, a influência da energia, a captação da energia é muito próprio deste aparelho infantil. Não sei se está claro isso. É como se você imaginasse o seguinte: você tem uma estação de rádio em que você quer ajustar a faixa. Você está em FM, mas o teu rádio só pega AM. Você vai ter uma grande dificuldade em ajustar a faixa desse teu radinho, porque ele está sintonizado com a rede da AM, né? Então ele vai ouvir muito mais as vozes, né, que são próprias do seu caminho. A segunda etapa, o segundo período disso é a fase aí de 7 a 10 anos. Essa idade ela está variando muito, né? Porque as nossas crianças elas estão num processo de desenvolvimento muito rápido. Então o que era 7 a 10 anos para mim já não é tanto para Marina, minha filha de 10 anos. Então, mas vamos manter essa escala. Então, para de 7 a 10 anos, essa criança ela começa a perder essas conexões, começa a enfraquecer essas conexões com este mundo que lhe é próprio, e ela começa a viver mais intensamente o mundo em que é influenciado. E aí tem uma dica da psicologia infantil. É o período em que as crianças estão mais sujeitas às violências psicoemocionais. Por quê? Porque ela está se desaculpando, né? Ela está se largando de um ambiente que lhe é próprio, que é natural, que é o mundo espiritual, uma vez que nós somos espíritos, e está entrando numa outra faixa, numa outra sintonia que não é mais natural para ela. É uma redescoberta e que é agressiva. Por mais amorosa, por mais afetiva, por mais carinhosa, por mais acolhedora, ela é agressiva. E quando ela está dessintonizada, essa agressão é mais intensa. Então, as grandes traumas da infância acontecem de 7 aos 10 anos. As grandes dores da alma do ser humano acontecem nesse período. Por quê? Porque é um conflito entre o ser adulto e a criança que entra em uma nova faixa de percepção espiritual. E a terceira faixa é a da nossa adolescência. Ah, nossa querida adolescência. Né? Quem é professor aqui? Opa, que legal. Vocês são professores do 6º ano? Já foi do 6º ano. Chega lá, já falou assim, né? Já fui. 6º ano é carismático por essa questão, né? Cotela fala o seguinte: professor que dá aula para o 6º ano, dá aula para qualquer idade do mundo. E por que isso? Porque o 6º ano é exatamente a idade em que a criança ela se pergunta: eu sou criança ou eu sou adulto? Não, eu não sou adulto, mas eu não sou criança. E esse conflito é intenso. E além desse conflito intenso, há uma outra questão que acontece. Naturalmente, a criança ela começa a criar a sua liberdade de consciência. E a primeira referência natural que as crianças precisam romper é com quem? Com os pais. Naturalmente, o primeiro rompimento é com aqueles que eles mais amam. E por que isso tem que ser assim? Para fortalecer a identidade pessoal. Não é que os nossos filhos nessa idade deixem de nos amar. É uma necessidade de desenvolvimento que precisa que haja essa ruptura. E por não entender isso, a gente entra em conflito com eles. Tu não me respeita mais, né, menino? Tá crescendo, engraçadinho, né? Começou a criar asas, botou as asas fora. Eu digo que tu não vai, tu diz que vai. Não é isso?
né? Então todo esse conflito é do conflito de um ser que, de novo, precisa se libertar para crescer nesse ambiente. E aí, gente, a gente precisa entender o seguinte: a sugestão para o erro ou para o mal, quando atendida, já não é mais um problema do sugestionador, já não é mais um problema daquele que influencia, ele é um problema nosso. Nós tivemos, nós enquanto pais, tá certo? Nós enquanto educadores, tivemos, e isso está muito claro no SOS Família, no livro que como é teu nome? Edmilson me lembrou, que dos 0 aos 7 anos a criança é moldável. E se nós educadores tivermos um cuidado com isso, nós podemos acelerar o processo de descoberta dos nossos filhos nessa faixa etária. E como é que nós vamos fazer isso? Primeiro, nós vamos fazer isso com vivência. Nós precisamos vivenciar aquilo que nós dizemos. Para a criança, o discurso não cola. O dizer sem ter ação prática não rola. Não faz significado para elas. O que faz significado para elas é o que tu diz, é o que eu vejo que tu fazer. E esse processo, ele é ajustador e transformador. E nós temos um período aí, normalmente, de 0 a 7 anos para fazer esse processo. A partir daí, a gente começa a perder essa capacidade de influenciar. Por isso que no 6º ano é tão complicado a gente lidar com essas criaturas de Deus. Porque eles vão buscar a sua identidade própria. Eles começam a assumir as suas características espirituais. Então aquele serzinho que é uma pestinha, ele vai se manifestar pestinha naquele período. Mas eu olho para ele e ele diz, é tão engraçadinho, é tão bonitinho, é meu filho, mas é um pestinha. Mas ele é tão lindinho, os olhos dele são tão azul, mas é uma pestinha. E a gente tem dificuldade de entender os nossos filhos assim. A gente tem dificuldade de entender nossos filhos como seres espirituais, velhos, seculares, como nós agora já somos. Nós olhamos para ele ainda como crianças presas a um período vivencial. No Brasil, segundo a estatística, nós chegaremos a 2030 aí, com a faixa etária acima dos 85 anos. Né? Isso é muito bom porque minha mãe já tem 90, então muito provavelmente minha mãe vai chegar aos 100 anos tranquila, graças a Deus, né? Estamos ganhando com isso. Então a gente tem essa dificuldade. E nesse processo, neste ambiente que eu quero contemporizar para vocês, a influência, ela vai ocorrer em todos os ambientes. Em todos os ambientes. Primeiro ambiente mais hostil para a criança é o lar. Veja o que eu estou dizendo para vocês. Nós estamos falando vamos falar, né? Estamos conceitualizando influência espiritual. Então, o primeiro ambiente mais hostil, em que pesa a gente dizer que é o mundo lá fora, não é. O primeiro ambiente mais hostil para o processo da influenciação espiritual é o ambiente doméstico, é o lar. É como nós lidamos com estes seres. E por quê? Porque no lar, nas paredes de nossas casas, nós somos o que nós somos. Eu não sou na minha casa o Fernando do Centro Espírita. Eu sou na minha casa o Fernando. Com alguns vestígios do Fernando do Centro Espírita. Mas eu sou o Fernando. Eu, enquanto pai, eu sou o pai dentro de casa, sem as formalidades que a sociedade me impõe. E esse ambiente, se não olhado, se não vigiado, ele é hostil para a educação desse novo ser. E ele influencia. E à medida em que ele influencia, ele abre portas para quê? Vamos lembrar de novo do Livro dos Espíritos, qual é a função da família. A aproximação de espíritos para reajustes emocionais.
Aproximação de espíritos para ajustes emocionais. Aqui e acolá, vai aparecer uma família de laços espirituais, que são aqueles espíritos, né, que se juntaram e disseram, olha, nós vamos fazer uma tarefa junto, ok, olha, tudo bem, está todo mundo no mesmo nível, tá, né? Como é que estão os corações, como é que estão as emoções, como é que está a evolução moral, tá? Então se junta, são os laços espirituais. A grande maioria, eu diria que a mais de 90% das nossas famílias são reajustes espirituais. Então nós somos seres em família que já nos degradamos, às vezes, por séculos seguidos. Às vezes, por séculos seguidos. E que trazemos para esse núcleo familiar quem? Toda a nossa prole de espíritos que nos acompanham por séculos seguidos. Todos os nossos afetos e desafetos que nos acompanham por largas caminhadas de amores e de desabores. Então, um ambiente doméstico sem o orar e vigiar, sem a proteção do Evangelho, sem o equilíbrio das emoções, sem a sensatez daquele que assume a responsabilidade de condução, é um ambiente extremamente hostil e uma porta escancarada para a influenciação de outras energias espirituais. Esse é o primeiro ambiente. Segundo ambiente, o meio. E por que o meio? Diz de novo lá Aliás, todas as minhas citações são do Livro dos Espíritos, tá? Então, diz lá no Livro dos Espíritos que a família é a célula, é a base, é a unidade mínima da sociedade. E que a quebra dos laços familiares faria com que a sociedade humana voltasse à recrudescência da animalidade. E essa recrudescência da animalidade não é voltar para o período das cavernas, não, porque lá no período das cavernas nós éramos organizados em núcleos familiares, por uma necessidade existencial física. Nós voltaríamos a um período anterior a isso. Pelo simples quebra dos laços da relação familiar. Então, este meio, essa influência do entorno, é o segundo elemento agressivo para essa descoberta deste novo ser. Por quê? Porque somos nós que o definimos. Os nossos filhos, eles vão frequentar o meio, pelo menos na primeira e segunda infância, eles vão enfrentar o meio que nós definirmos. Depois ele escolhe lá o dele. Mas os primeiros ambientes são os nossos primeiros passos. E quando eu fazia parte do Conselho Nacional de Justiça, aí na década de 90, fazia parte da unidade de combate e prevenção da drogadição, a gente aprendia uma coisa. De cada 100 adolescentes que a gente atendia, tá certo? De cada 100 adolescentes que a gente atendia, 78% desses adolescentes aprendiam a usar drogas em casa. É um dado assim que machuca, mas é verdade. Aprendiam a usar droga em casa. E como é que ele aprendia a usar droga em casa? Você veja com o churrasco, com a festinha de 15 anos que falta Coca-Cola, mas não falta bebida alcoólica. Enfim, esse meio vai determinando qual é o comportamento que seu filho vai entender como natural. O problema disso é que vai estar, de novo, fortalecendo todo um processo de energia que mais tarde vai pesar na formação deste ser. O terceiro, as próprias influências. Quem de vocês, pais, tem um amigo do filho de vocês que esse amigo é mais ouvido do que vocês? Quem de vocês nunca ouviu? Não, mas o pai de fulano deixa. Por que a senhora não deixa? O vô deixa, né? Por que né? Aliás, eu tenho uma tese, né? Acho que eu tenho uma tese. A tese é o seguinte: os avós servem
para mimar e deseducar os filhos. Né? Tá errado isso, né? Tá errado, sabia? É uma defensora, né? Mas nessa figura nós temos o processo de influenciação. E lembre-se, gente, na adolescência, o jovem, estatisticamente, não vai ter como principal influenciador a sua estrutura familiar. E não pode ser assim, tá, gente? E não pode ser assim. Se o jovem, nesse processo de aprendizagem, ele tivesse na estrutura familiar o seu processo, seu principal influenciador, tadinho de nós já estaríamos pensando como nossos pais pensavam na década de 50. O jovem, por característica dele, ele precisa ser um processo contínuo de ruptura. Ruptura de padrões, ruptura de comportamento, não ruptura de valores. Mais tarde a gente fala disso. E o quarto ambiente é a atração fluídica, que é o que nos interessa nesse processo. Olha, eu tenho um ser que está em dificuldade de se reajustar na nova escola. Eu tenho uma estrutura familiar que deveria lhe dar apoio, mas está fortalecendo aquilo que Paulo de Tarso chama de virtude negativa. Eu tenho um grupo de influenciação que mina as energias, quando sadias, deste grupo que tenta equalizar esses processos de influenciação. E tem um meio cada vez mais carente da evangelização do espírito humano. Aí eu pergunto para vocês, qual a influência que este jovem vai sentir mais fortemente? O que vocês acham? Qual é a musicalidade que vai lhe soar melhor aos ouvidos? Qual é a tonalidade da voz que vai imperar na sua forma de comunicação? Qual que é a moda? Qual que é a moda que vai ficar mais latente? E de onde é que ela vem? Qual é a origem dela? Será que a origem dessa mudança de comportamento é única e exclusivamente do amiguinho, do colega, da escola, da namorada, do namorado? E nesse novo contexto hoje, da namorada-namorado? Há de pensar que tem toda uma gama que acompanha esse ser, que encontra neste ambiente ramificações muito fortes para que ele possa se manifestar. A mediunidade é uma particularidade de todos nós. Todos nós somos médios. Todos nós. Isso não é nenhuma nova informação para espírito. Todos nós somos médios. Todos nós, por sermos espíritos, nos comunicamos com os nossos semelhantes. Os golfinhos se comunicam com os golfinhos. Os lobos se comunicam com os lobos. E os espíritos se comunicam com os espíritos. A lenda do Tarzan, do homem que se comunica com os animais, continua sendo lenda, até que se prove o contrário. Mas continua sendo lenda. No nosso planeta de provas e expiações, os comuns se atraem. E o que é comum entre nós é que nós somos espíritos. Então a mediunidade é comum a todos nós. Qualquer que seja o nosso nível de evolução moral. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês também, que também está lá no livro, aí não no livro dos Espíritos, mas no livro dos Médios, a mediunidade não tem nenhuma conexão com a moralidade, ok? Tá certo? A mediunidade não tem nenhuma conexão com a moralidade. O fato de eu ser médio não me transforma moralmente. O fato de eu ser médio
é que eu me comunico mais intensamente, quando eu falo mais de ostensividade, é que eu vou me comunicar mais intensamente com os espíritos. Ponto. Que espíritos vão se comunicar comigo? Não sei. Isso é o fato de eu ser médium. Ok? Então a mediunidade, ela não é moral. A mediunidade, ela não tem juízo de valor. A mediunidade não existe para atender espírito X e espírito Y. Para atender espírito mais evoluído, menos evoluído ou espírito mais ou menos. A mediunidade existe. Ponto. E alguns de nós a temos potencializada. Alguns de nós a temos em um nível mais intenso. Por quais razões isso nos é permitido? Para que atenda melhor às nossas necessidades evolutivas. Então, de uma forma geral, mediunidade não é castigo, como outrora nós pensamos. Mediunidade não é castigo. Mediunidade, quanto mais intensa ela é, porque melhor ela atende à nossa necessidade de ajuste, de acolhimento e de refazimento espiritual. Daí, portanto, ela é sempre uma bênção. O que nós vamos fazer dela é uma outra história. É uma outra história. Mas a mediunidade é um dom de todos nós. E aí, nós vamos ter vários tipos de mediunidade. Vamos ter audiência, vamos ter a vidência, vamos ter os psicógrafos, vamos ter todo um processo de diferentes características da mediunidade, conforme sejam as características do ser humano. Não vale a pena aqui a gente entrar nesses detalhes. Então, nesse processo de que a mediunidade ela não tem essa conotação moral, aí nós começamos a ter um problema sério para nós, seres humanos, na faixa da segunda infância até a adolescência. E qual é essa dificuldade? A dificuldade é que neste período a nossa constituição moral é fragilizada. Neste período, aí dos 10 aos 17, 18 anos, o nosso conceito de bom e de ruim, de mal, de maldade, de bondade, de virtude, de ética, ele é muito ainda instável. O meu conceito de ser bom e de ser justo, é muito ainda inconsistente. Está muito baseado ainda naquilo que me fora ensinado. Então, o conceito dele de bondade pode ser diferente do seu conceito de bondade. O teu conceito de justiça pode ser diferente do teu conceito de justiça. O teu conceito de igualdade pode ser diferente do conceito dela de igualdade. E esses conceitos vão estar influenciando esses nossos filhos nessa faixa etária. E dentro desse processo, nós temos todos os outros companheiros seculares que passarão a ter, nesse momento de conturbação, uma capacidade de influenciar muito mais intensa do que a nossa. Porque a capacidade deles é silenciosa. A capacidade dele é de sublimação. A capacidade dele é de buscar quais são as virtudes que serão potencializadas. E lembre-se que eu estou usando o conceito de virtude de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso não chama o mal ou ruim. Ele chama de virtudes positivas e virtudes negativas. Ele considera que virtudes positivas são aquilo que acrescenta o ser humano e virtudes negativas são aquelas coisas que o ser humano deve frear, controlar, aprender e redirecionar. Então, nesse processo de ajuste familiar, as influências que os nossos filhos irão sofrer provavelmente serão influências dolorosas, serão influências de reajustes, serão influências de mágoas, serão influências de cobranças, serão influências de é porque tu não conhece quem é teu pai. Tu pensa que teu pai é esse serzinho amoroso, que dorme contigo, que te faz dormir?
Deixa eu te mostrar quem era teu pai. Aí o filho sonha com uma outra experiência de vida em que aquele pai talvez fosse um líder, talvez fosse um irmão, talvez fosse um algoz, talvez fosse alguém que lhe deixou marcas profundas a serem reajustadas nessa experiência. Então, a gente precisa ter sempre esse olhar para saber quais são as inspirações e as influências que nós estamos recebendo em casa. E aí, há de se perguntar, por que nós recebemos o dom da mediunidade? Por que os nossos filhos são tão suscetíveis à influência mediúnica? E o que nós vamos fazer deste processo? 3 perguntas. Primeiro é, por que nós recebemos a mediunidade? Nós, enquanto seres humanos. De novo, para que nós possamos ter ferramentas que nos possibilite o reajuste mais rápido com aqueles que nós temos débitos. Por que os nossos filhos sofrem influências? Porque eles são espíritos, e são espíritos seculares. E por serem espíritos, eles continuam se comunicando com aqueles que lhe foram comuns. E o que nós vamos fazer com isso? Nós precisamos estudar, nós precisamos entender, nós precisamos aprender, nós precisamos acolher e nós precisamos orar e nós precisamos vigiar. Agora, como é que acontece esses processos de influência? Como é que acontece esse processo de influência? Hoje à tarde eu estava conversando com a Elise e ela me passou um dado que para mim, cada uma vez que uma pessoa me fala isso, só ratifica, né, e endossa dados que nos chegam diariamente. Eu tenho um trabalho em uma escola, uma instituição da qual eu trabalho, que eu sou coach institucional dessa escola, e é uma escola de uma formação evangélica. Então a base dela, dos donos, da maioria dos professores, são todos evangélicos, né? E aí essa escola é muito interessante, porque ela tem todo, no seu processo acadêmico, ela tem todo um processo de gestão que segue aí as orientações evangélicas, né? Dentre deles o processo da oração todo dia antes de começar as aulas e tudo mais. E a gente conversa muito com os orientadores no sentido seguinte, e no nosso quadro lá da escola nós temos eu, enquanto coach, nós temos uma psicóloga que trabalha juntamente comigo e nós temos 2 orientadores, né? Então esse grupo de 4 pessoas, a gente tem uma responsabilidade de fazer um acompanhamento individualizado com todos os nossos alunos. Nós temos 1.500 alunos. E é uma proposta da escola, a gente faz acompanhamento desses 1.500, mais aí dos pais, mais aí dos professores, enfim. E a gente tem um grupo de vivência para os pais. E por que a gente montou esse grupo de vivência para os pais? Porque a gente começou a descobrir que o grande problema dos filhos está nos pais. E a gente estava atendendo os filhos, conversando com os filhos, orientando os filhos, acolhendo os filhos, abraçando os filhos, e não estava dando resultado. Não estava fluindo. Caramba, nós somos a única escola que tem um grupo específico para cuidar dessas almas e não está dando resultado. Aí nós começamos a montar os grupos de vivência para os pais. Aí os filhos começaram a recuperar suas notas. E nós intensificamos o trabalho com os pais. Aí os filhos começaram a participar das atividades da escola. E nós continuamos intensificando o trabalho com os pais. Nós temos hoje 2 finalistas na Olimpíadas de Astronomia, que é formada aí pelo Instituto de Astronomia de Brasília. E aí uma coordenadora falou assim, nossos alunos são muito bons. Não, nós começamos a ajustar a cabeça dos pais. Nós começamos a cuidar dos pais, para que o filho ele possa começar a ter a liberdade do processo de libertação. Gente, eu sei que é estranho dizer isso. Mas, de fato,
de fato, a angústia dos nossos filhos está no conflito que nós trazemos para o ambiente doméstico. E este é um conflito nosso, dos pais, não é um conflito dos filhos. Um outro argumento que eu estava conversando com o Gilton, né, hoje à tarde também, aliás, quando chega esse pessoal aqui, a gente conversa muitas coisas, é que eu tenho visto muito dizer o seguinte: essa geração de agora é uma geração de desatentos. Essas pessoas, esses meninos não têm mais atenção focada. Tenho ouvido muito isso. Nos meus seminários de coaching, quando eu estou em treinamento, eu tenho ouvido muito isso, alguns companheiros de coaching falando isso. E aí eu me pergunto, caramba, a minha filha, ela joga em rede, não é aqueles jogos online, ela joga em rede, tem 10 anos a moleca. E é um jogo que você só consegue passar as fases nos detalhes. Né? Naquele movimento que o bonecozinho dá, que está o detalhe. E se eu deixar, ela passa a manhã inteira jogando. Aí como que uma criatura dessa não tem atenção focada? Qual é a linguagem que eu, pai, não estou reconhecendo no meu filho? Nesse meu filho de um novo século. Nesse meu filho de uma nova era. Nesse meu filho de uma nova tecnologia. Nesse meu filho de um novo modo de ser. Mas nesse meu filho secular. E é interessante, lá em casa a gente tem um hábito. Nós nos deitamos geralmente 9h30 para as 10 horas e 10 horas a Marina tem que estar na cama dela. E normalmente, 10 horas a Marina está na cama dela. Em que pese as birras para querer ficar assistindo televisão, em que pese a birra para ficar mais tempo no celular, de querer fazer aquilo, ela deixa para arrumar as coisas da escola exatamente na hora que eu mando ela ir para a cama, enfim. Mas quando você começa a definir qual que é a proposta do bem para este ser, ele tem um norte a seguir. E ele começa naturalmente a se ajustar. O que eu quero dizer com isso, gente, é que... Qual é a tua idade? 48. Não, a dela aqui. Mas muito obrigado pela sua idade. 25. O que eu quero dizer é que ela com 25 anos, na adolescência dela, ela não foi diferente da senhora com 25. E não foi diferente de mim com 52 nos meus 25. Porque também é um outro discurso que nós temos muito, né? Ah, não, mas no meu tempo, no meu tempo bastava um olhar. Mas também, meu amigo, se não olhasse, se não atendesse o olhar, né? Aí o olhar servia, né? Que ninguém é bobo nem nada. Em todas as épocas, a adolescência é adolescência. Em todas as épocas, a criança é criança. Em todas as épocas, o jovem é jovem. Em todas as épocas, o adulto será adulto. Ele terá formas diferentes de se expressar. Forma diferente de se expressar. A filosofia espartana percebeu isso e transformou toda uma geração, por 2 séculos, no exército mais temido da sua época. Por quê? Porque eles violentavam o direito da criança de ser criança e treinavam eles para a guerra. Os espartanos dessa época aprendiam num ritual de passagem que eles só podiam voltar após matar 7 pessoas, que é um número cabalístico para o exército daquela época. E essa criança destituída da sensibilidade só via dentro dela o desejo da batalha. E se transformaram em máquinas de guerra, reconhecida historicamente em todos os períodos da antropologia. Mas a Grécia, hoje, recebendo os seus filhos de volta, sofre terrivelmente a marca do seu passado, em que pese ter contribuído para a humanidade com a sua filosofia. Então lembre-se disso, as crianças sempre serão crianças. A adolescência sempre será adolescência.
A juventude sempre será juventude. Agora, eu fiz curso de datilografia, 120 toques, numa máquina Olivetti 125T. Terminei o curso, fui estagiar no fórum da minha cidade, porque eu mais 2 companheiros éramos capazes de datilografar o discurso humano. O juiz ficava falando lá e a gente ficava... né? Eu fiz curso de Word. Aliás, eu usei aquele disco de Word, né? Lembra, Gil? Lembra não, né? Não é tua época não, é verdade. Não é tua época não. Não era tua época não. Aí era um disco de Word, um beiju deste tamanho, que se você dobrasse um pouquinho, quebrava, aí você perdia. Era caro pra caramba. Eu fiz codificação. Não lembra disso, não? Eu fiz codificação, né? Cheio de númerozinho para habilitar o Ctrl+D. A gente tinha que fazer uma sequência de quase uma página para habilitar o Ctrl+D. E quando eu quero procurar alguma coisa na internet que estou me arrumando, Marina, minha filha, procura isso daqui para mim. É que você papai, tu não consegue achar isso. Dá uma raiva. E ela nunca foi para aula nenhuma. Essa é a criança deste início de século. Mas é uma criança deste início de século. Mas porque foi treinado no plano espiritual. Que fora treinado, já vem com ela. E essa influência também vem com ela. Então a proposta, gente, a proposta é sempre a ação no bem. E Dona Joana de Ângeles fala o seguinte, quando ela reflete acerca da importância do Evangelho no lar, ela fala o seguinte, imagina um prédio de 10 andares e teu apartamento está localizado exatamente no meio do prédio, no meio das alas horizontais, quer dizer, no meiozão lá, né? A tua prece, no momento do teu Evangelho, é o suficiente para proteger todo o teu prédio. Né? Uma simbologia, mas mostrando a importância do Evangelho no lar, como uma proposta do bem, para dar condições para que esse ser, ele possa passar pelas experiências que lhe são próprias, de dor, de alegria, de mágoa, de refazimento, enfim, cada um vai ter sua história. Não adianta aqui a gente querer proteger os nossos filhos daquilo que eles terão que passar. Não é essa a função da família. A função da família é dar elementos para que eles possam bem suportar as suas tarefas, as suas propostas de evolução expiatória ou comprobatória. Aí, gente, crendo que todos nós acreditamos na influência do Espírito, precisamos entender esse processo da formação espiritual e que nós seremos sempre acompanhados, mesmo que discretamente, por seres espirituais. Um outro processo bastante interessante é aqui, ó, o fenômeno psíquico do adolescente. Olha, se é verdade que nós estamos evoluindo, eu acredito que todos nós acreditamos que nós estamos evoluindo, também é verdade que a capacidade psíquica nossa de comunicação, ela está sendo ampliada a todo instante. Isso significa que cada vez mais o ser humano, mesmo num planeta de provas e expiação, vai ter mais contato com os espíritos. Cada vez mais a mediunidade vai ser algo comum para o espírito humano, para o ser humano, independente da crença dele. Independente se ele seja espírita, se ele seja ubandista, se ele seja maometanista, se ele seja ateu, se ele seja à toa, não importa. Cada vez mais, ao reencarnar nas próximas sequências, o ser humano vai estar mais suscetível à mediunidade, porque é um processo natural. Nós estamos evoluindo para isso. O planeta Terra, no discurso de aquecimento global, está passando por um processo evolutivo geofísico. Já aconteceram uma vez e vai acontecer de novo. E daqui a alguns milhares de não sei quantos anos, este planeta vai deixar de existir.
E por que vai deixar de existir? Porque é uma estrela e toda estrela morre. É um ciclo natural. E os espíritos que estarão aqui nas próximas décadas, se nós voltarmos para cá, se não formos convidados a nos retirar dessa esfera global para outras esferas menos evoluídas ou esferas mais evoluídas, nós teremos que estar adaptados a um planeta talvez mais hostil, talvez mais sutil, talvez mais espiritualizado, talvez mais fluídico, mas com certeza numa dimensão muito mais agigantada de comunicação entre seus seres comuns. Então a mediunidade é sim uma proposta de futuro. E não é uma proposta de futuro absurda. Eu só quero dizer para vocês que Stephen Hawking é essencialmente energia. A maior cabeça pensante do século passado neste século. Ele é essencialmente energia. Ele mesmo fala: quem é você? Eu sou isso que vocês estão vendo, mas eu sou o que eu penso. Quer dizer, ele é uma pessoa que o cérebro funciona porque tem todo um aparato de computadores ativando o cérebro. Ele escreve através dos olhos. Enfim, ele é o que ele pensa. Essencialmente, este homem que teve a ousadia de dizer assim: olha, Einstein, tu estava com a meia-verdade nas tuas teorias e que toda uma academia científica não questiona. É a mesma pessoa que diz assim: olha, o universo fora criado sim de uma grande explosão, mas essa grande explosão, ela foi consequente. Olha o discurso quanto muda, gente. Essa grande explosão, ela foi consequente. Ela era algo planejada, ela é algo pensada, ela é algo estruturada, não obra do acaso. Este mesmo ser que diz assim: se o acaso fosse uma possibilidade, a raça humana não seria uma delas. Quer dizer, não existe a menor possibilidade do ser humano continuar existindo no acaso. Contradiz a todo um novo pensamento de uma espiritualidade que começa a se comunicar através das energias fluídicas, mediúnicas ou fluídicas do pensamento. A glândula pineal libera os fatores sexuais complementares. Um outro fator extremamente importante para a gente pensar é exatamente isso. A efervescência da energia sexual na adolescência. Não estou falando de sexo não, tá? Estou falando de energia sexual. Estou falando de calafrio quando alguém beija no canto da orelha. Daquele arrepio, né, que sobe. Estou falando daquela vontade imensa de andar de mão dada, de andar abraçado, ou não. Estou falando daquele humor que amanhece o dia falando da cotovia que canta para o sabiá e que daqui a meia hora está falando da desgraça que aconteceu no vizinho do lar. Estou falando dessas mudanças de comportamentos tão comuns na adolescência, que nós atribuímos erroneamente, na grande, imensa maioria das vezes, às influências espirituais. As manias da adolescência, que são respondidas facilmente pelas mudanças provocadas pelas energias sexuais. E é interessante, né, que nós na adolescência, nós mães de adolescentes, nós mães, tá? Nós mães de adolescente achamos que isso é bobagem, até chegar a menopausa, né? Quando chega na menopausa, a gente começa, é o calor mesmo, né? E se irrita, e agora é normal, né? Quer dizer, lá não influencia, agora influencia. Então, nós somos um corpo físico que sofre mudança no seu ciclo e que essas mudanças vão alterar a nossa forma espiritual de nos comunicar com esse mundo. Caramba, eu estou feliz, mas o corpo não responde. O instrumento não responde. Eu sou mountain-bikeiro, né? Adoro bicicleta, né? Aí outro dia a gente fomos aqui para Tailândia, descer lá aquelas ladeiras lá de Tailândia. Aí
né? Cheguei lá, tem uma ladeira lá italiana que a gente chama ladeira do desespero, porque a bicha é muito grande, né? Que eu cheguei lá, vou descer, não vou não. Não vou não. Gente, eu já desci essa ladeira umas 50 trilhões de vezes, mas nesse medo, o medo não deixou. Eu travei, eu não consegui. Aí desci da bicicleta e fui empurrando. Não foi. O que aconteceu comigo? Eu imagino que foi a idade. A idade faz dessas presepadas com a gente. Quer dizer, olhei para uma ladeira que já desci um monte de vezes, travou. Né? Imagina na cabeça de um adolescente. Então, cuidado, gente, com essas coisas. E qual é o conselho que eu dou? Roda de amigos. Né? Pega lá o seu centro espírita. Faz uma roda de amigos. Olha, meu filho está assim, meu filho está assado, aquilo está aqui. E nessa discussão, gente, a gente vai aprendendo o que é comum. E aquilo que é comum, a gente apenas cuida, olha e protege. Não vamos gastar energia com coisas que são normais, próprios da adolescência. Porque senão a gente perde os detalhes daquilo que é um problema. E o que é problema na adolescência? Vícios. Quaisquer que sejam eles, tá, gente? Vícios. Não vamos considerar aqui os vícios, o cigarro, a bebida, a farra. Esses já são extremos. Esses teve alguns outros vícios que não foram vigiados, que chegaram até aqui. O que eu estou falando vício é normal o adolescente querer dormir até tarde? É normal. O que não é normal é os pais deixarem. Aí não é normal. Porque aí são dois adolescentes. Um que precisa ser vigiado e o outro com aceitação. Então, precisa tomar cuidado com isso. É normal que o adolescente seja bagunceiro? É. O que não é normal é ele não ter uma disciplina para organizar a bagunça dele. Entenderam? É normal que o adolescente altere a voz? É. O que não é normal é eu alterar minha voz mais do que meu filho adolescente. Porque adolescente é ele, não sou eu. Quando eu começo a transformar esses comportamentos estereotipados em normalidade, eu tenho um endosso para a espiritualidade influenciadora. E lembre-se, nós estamos num planeta de provas e expiações, onde a predominância é a maldade. Isso eu quero chamar a atenção de vocês. A predominância é a maldade. Então essa influenciação predominantemente vai ser de uma influência de uma virtude negativa. Ela vai começar a encontrar a acolhida neste coração desprotegido do teu filho e vai potencializar o teu desequilíbrio. Aí a nossa casa vai virar um pandemônio. Aí vai ser uma gritaria danada. Aí vai ser um Deus nos acuda. Aí ninguém nos atende. Aí vai chegar para Elis, Elis, tem um espírito obsessor na minha casa. Tem. Pega o pai e coloca lá na roda de amigos, o espírito obsessor está lá. Porque normalmente a gente transfere esse processo para os nossos filhos. Salvaguardam isso, teve essas observações, vai extrapolar o que foge dessa normalidade. E aí nós vamos ter, de fato, as influências espirituais. De fato, nós vamos ter as influências espirituais. De fato, nós vamos ter aquilo que nós precisamos cuidar enquanto vínculo mediúnico do nosso filho adolescente. Mas se nós tivermos o cuidado nesse processo de acompanhamento, de percepção, nós já começaremos a ver desde lá da infância que essas histórias dos nossos filhos, de conversar com a avó, de estar brincando com um coleguinha, que esse coleguinha, né? Rapaz, a minha filha, vou contar a história para vocês. A minha filha, ela tem diálogos à noite. Diálogos. E se levanta, e se senta, e ri, e briga, e chora. Mas são verdadeiros diálogos. E pela constância, ela já tem 10 anos, e pela constância com que isso se mantém, há a probabilidade, não é a certeza,
mas a probabilidade da Marina ter uma forte tendência mediúnica, eu preciso estar constantemente vigiando. Porque os sinais são claros. Perceberam? O adolescente é a mesma coisa. O adolescente você precisa observar, você precisa olhar, você precisa entender o comportamento dele para saber o que está destonando e verificar aquilo que precisa ser mediúnico, aquilo que precisa ser vigiado, aquilo que precisa ser acompanhado, aquilo que precisa ser direcionado. Por quê, gente? Porque é muito fácil, eu tenho visto isso nas casas espíritas, é muito fácil para nós pais dizermos que são os espíritos, botarmos a culpa nos espíritos. É muito fácil. E aí eu lembro do Alberto que nos contava uma história, lá nos antigamente. Todo mundo conhece o Alberto Almeida? Né? É um companheiro militante da movimento espírita. Ele fala o seguinte: uma vez chegou uma mãe para levar lá uma filha no consultório. O Alberto é homeopata e terapeuta, né? E a mãe foi levar a filha para um diagnóstico. E aí, depois de uma boa conversa, o Alberto disse que olha para eles: minha filha, você já deu remédio de verme para sua filha? Né? E ele conta isso muito naturalmente. Quer dizer, um sintoma particularmente de um processo patológico atribuído à mediunidade. Então a gente precisa tomar esse cuidado para não responsabilizar os espíritos aquilo que é uma responsabilidade nossa. Então a gente precisa olhar essa questão dos comportamentos dos nossos filhos. E olhar o seguinte, eu vou dar uma pulada bem aqui assim. Pronto. Aqui eu falaria de algumas celebridades que tiveram processos mediúnicos na infância, Joana de Cusa, Catarina Margarida Fox, Bernadette Sorbet-Lioue, Massibilier, enfim. Mas é só ilustrativo. Aqui. Deixa eu ver se eu acho bem aqui assim. Será que eu não achei? Isso, pronto. Então o que nós precisamos olhar na juventude, fechando o nosso raciocínio? A primeira coisa que nós precisamos olhar na juventude é, nós precisamos conhecer nossos filhos. Essa é uma grande verdade. E nós não vamos conhecer os nossos filhos sozinhos. Eu também tenho ouvido muito os meus pais, os pais dizerem pra gente, de assim, eu conheço meu filho. Não, pai, sinto muito. Eu não conheço a minha filha. Para mim conhecer minha filha, eu tenho que conversar com os professores dela. Para mim conhecer minha filha, eu tenho que conversar com o pastor dela, minha filha é evangélica, né? A família da minha esposa toda é evangélica. Então eu tenho que conversar com o pastor dela, tenho que conversar com a pessoa que faz o processo da evangelização dela. Eu tenho que conversar com as melhores amiguinhas da Marina. A Marina tem as melhores amiguinhas. Né? Eu tenho que conversar com os primos, ela tem 3 primos que são um xodó danado, eu tenho que conversar com os 3 primos. Eu tenho que conversar com o avô dela, que é meu parceiro nesse processo de educação, uma vez que eu trabalho em home office, que eu trabalho em casa, então meu sogro é meu parceirão nesse processo de cuidar da minha filha. Eu tenho que conversar com o meu sogro. E eu tenho que conversar com as pessoas que a Marina influencia. Eu tenho que assistir o canal de YouTube que a Marina assiste. Não gosto, acho, né? Mas eu tenho que assistir. Eu tenho que ouvir as músicas que a Marina ouve. A música até que ela é legal, tá? As músicas dela são legais, né? Eu tenho que ouvir as músicas. Eu tenho que, hoje a Marina está dançando lá na praça, eu tenho que levar a Marina para o balé. Eu tenho que conversar com a professora de balé, eu tenho que conversar com as amigas dela do balé. Assim, a probabilidade de eu conhecer minha filha melhora, aumenta. E aí eu consigo perceber mais rápido quem é a criaturazinha que está sob minha responsabilidade. E eu consigo agir mais rápido quando isso destoa. A Marina, por exemplo, ela chegou um dia lá em casa e não queria ir mais para o balé. Minha filha adora balé. Mas caramba, a filha não quer ir mais para o balé. Berenice, foi. Aconteceu alguma coisa lá no balé. A Marina não quer ir mais para o balé. Né? Vai lá, vai ver o que é. Aí a Berenice foi lá, né? Descobriu qual que era a razão.
O problema é que tivemos que conversar com a Marina. Então, pais, nós não conhecemos nossos filhos. Nós precisamos entender qual é a rede de relacionamento dos nossos filhos para que nós possamos percebê-los. A mesma coisa nós temos que fazer no plano das emoções. Tenho que saber o que deixa meu filho irado, irritado, magoado, chateado, para saber o que é emoção dele e o que é emoção potencializada. A Marina adora, tem a maior vontade de criar um cachorro, mas ela tem medo terrível de cachorro. Então a gente precisa entender essas dificuldades. Porque a mediunidade, quando ela é latente, ela vai se manifestar exatamente nesses comportamentos. O meu filho, de repente, é uma pessoa extremamente extrovertida e começa a se trancar. Antes de eu definir que é mediunidade, preciso verificar quais são os comportamentos que estão influenciando disso. Por quê? Porque esse processo de enclausuramento vai abrir as janelas da mediunidade para a influenciação. E aí começa a acontecer os suicídios. E aí começa a acontecer as depressões. E aí começa a acontecer as insônias. E aí começa a acontecer as agressividades. E aí começa a extrapolar os vícios. É assim que a gente mapeia a mediunidade na adolescência. No Livro dos Espíritos, 459, influencia os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta óbvia, muito mais do que nós pensamos. Se isso é verdade para o adulto, o meu filho, hipoteticamente, tem uma tendência a um comportamento tribal. Aquele filho que quando está no meio de gente faz qualquer coisa. E eu acho isso bonito. Mas meu filho tem uma dificuldade em lidar com isso. Aí eu levo meu filho para assistir jogo do Paysandu e Remo. Meu filho é, sei lá, qualquer um dos dois. Processo de massa, de influenciação de massa. Aí o time do meu filho ganha, que é o mesmo time que o meu. E aí eu incentivo o meu filho a aflorar esse comportamento. Aí eu tenho uma relação com meu filho lá, sei lá, lá nos movimentos da Santa Inquisição. Aí meu filho passa por um mendigo, ele olha para o mendigo, reconhece naquele mendigo alguém lá daquele período. O que ele vai fazer com esse mendigo? Aí eu olho, o que aconteceu? Eu, no meu processo educativo, potencializei uma tendência de comportamento e eu, espírito que acompanho, aproveitei a oportunidade para o processo de vingança que estava latente em meu coração. Esse é o processo de mediunidade na juventude, que nós temos como responsabilidade estar vigiando. Os 11 espíritos nenhum constrangimento infligem. A prática do bem, gente. Se nós queremos contrapor esses processos, nós temos de ensinar aos nossos filhos o exercício da caridade. Evangelho. A mulher rica da sociedade que ensina a filha a construir a própria roupa para ela dar aquilo que ela fez. Não a mãe dá para ela dar, que ela tem o mérito da sua própria ação. Incentivem seus filhos aos movimentos sociais. Incentivem os seus filhos à discussão ética. Incentivem os seus filhos ao respeito. Mas isso não é discurso. Isso é exercício prático de cidadania e responsabilidade social. Os espíritos não constrangem. 237. 466. Desde que sobre ti atuem influências más, é que as atraiu. Princípio básico da mediunidade. Não são os espíritos que fazem o processo de obsessão. Quem faz o processo de obsessão somos nós que os atraímos. Nós que os atraímos. Um espírito suicida só se aproxima de quem tem tendência suicida. Um espírito maligno só se apresenta para quem tem essa índole. Então não queiram se livrar do espírito, acolham o medianeiro.
Acolham o seu filho, tratem o seu filho. Fazendo isso, as influências se dispersam. Um se transforma e o outro influencia no bem. Os espíritos que procuram atrairmos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou também podem criá-las. Eles podem criá-las se ele encontrar ambiente. E aqui, olha, muitos tentarão seduzi-los para que gaste todo o seu tempo com lazeres. Gente, não tem menor problema de um adolescente ficar jogando videogame. Menor problema. Não tem o menor problema um adolescente ficar dormindo até tarde. Não tem o menor problema. Não tem o menor problema um adolescente querer ficar um dia sem tomar banho. Não tem o menor problema, não pode ficar 2 dias. Aqui, né? O grande problema está na permanência disso. O grande problema está na permanência disso. Eu vejo, e cada vez mais eu vejo, pais abdicando da sua responsabilidade em ouvir as chatices dos seus filhos e transportando isso para joguinhos em celular. Qualquer jogo de celular vai deixar uma criança quieta. Qualquer jogo de celular vai deixar uma criança quieta. Mas nenhum jogo de celular vai te permitir a convivência e reconhecer e mapear quais são as tendências comportamentais do teu filho. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Nada é mais terapêutico do que uma boa caminhada. Aliás, eu faço muito isso com os meus coxis. Quando os meus coxis começam a se travar, começam a não liberar aquilo que está, você, bora dar uma caminhada. E a gente anda meia hora, a gente anda 1 hora, a gente anda 2 horas, a gente anda o quanto que for necessário para que este ser se desconecte daquilo que lhe prende e comece a falar do que precisa ser libertado. E essa caminhada, às vezes com o filho, pode ser uma partida de futebol, pode ser um jogo de dama, pode ser um slime, né? Quem sabe fazer slime aqui? Pode ser qualquer coisa, mas precisa ter convivência. Precisa ter o processo de convivência. Né? Então, as principais questões dos filhos são essas, né? Dificuldade de concentrar, disposição inexplicável, pessimismo. Essas são os sinais. Interpretação drástica desse fato. Qualquer coisa que acontece, a tendência é sempre levar para o desgaste, para o lado negativo. A hiperemotividade. O que é hiperemotividade? Uma hora está feliz, uma hora está triste, uma hora está assim, uma hora está assim. Essas mudanças de comportamento repetidas não é um padrão natural do ser humano. O ser humano não é instável emocionalmente. Por que nós não somos estáveis emocionalmente? Porque nós somos espíritos seculares. Se uma coisa que nós não somos normalmente é instáveis emocionais. Quando nós somos uma pestinha, nós somos uma pestinha. É difícil mudar isso. Quando nós somos anjinho, nós somos anjinho. Também é difícil mudar isso. Mas quando a gente começa a mudar muito rápido, tem alguma coisa estranha. Não é do comportamento humano isso. São sinais que nos chamam a atenção. Teimosia em não aceitar. Mas isso todo adolescente tem. Mas é aquela teimosia deliberada, né, do atrito. Não é aquela teimosia do por que tu não aceita, porque eu não aceito. É aquela da instigação. Não sei se vocês já perceberam. Ele percebe que você não gosta, ele fica, né? Então é um sinal claro de que alguma coisa não está indo bem. Aqui na apresentação eu trouxe as literaturas que a gente fez, né? E eu queria dizer para vocês que quando a gente fala da questão da mediunidade para a adolescência, as pessoas sempre esperam que a gente vá trazer uma série de informações, de efeitos da mediunidade, mas não.
Primeiro porque mediunidade é um dom, ponto. Mediunidade é uma bênção, ponto. Mediunidade é uma ferramenta da espiritualidade para que nós possamos acelerar o nosso processo evolutivo. Agora, o que nós vamos fazer dela? Nós, enquanto adolescentes, não vamos conseguir lidar com ela sozinhos. E por que não vamos conseguir lidar com ela sozinhos? Porque nós estamos numa idade de transformação intensa e cada vez mais acelerada. Nós vamos precisar da serenidade, vamos precisar da responsabilidade, vamos precisar da paciência, vamos precisar da resiliência, vamos precisar da amorosidade daqueles que assumiram na espiritualidade a responsabilidade de nos conduzir. Então, quando eu falo de mediunidade, eu falo desse apelo de filho para nós pais. Não nos deixe sozinho numa caminhada que para nós ainda é um desafio. Gratidão pela atenção de vocês. Espero carinhosamente que possa ter ajudado em algum momento nessas abordagens acerca dessa semana. Muito obrigado, foi um prazer imenso.